Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre clínica médica em aves selvagens, assunto este presente na disciplina Clínica Médica de Animais Selvagens do curso de Medicina Veterinária do IFAM. No plano de aula nós temos os seguintes objetivos: descrever a etiopatogênese, sintomatologia, diagnóstico, terapêutica e profilaxia de doenças que acometem aves selvagens, bem como discorrer sobre procedimentos para conduta clínica ao atendimento de aves selvagens. Então a gente vai trazer algumas doenças. Aqui eu fiz um apanhado das principais situações que a gente vai estar abordando dentro da clínica de aves selvagens, elencando ali a conduta clínica desses animais. Inicialmente, falar sobre ectoparasitose. Aqui eu trouxe de maneira bem geral, tá, gente? Os ectoparasitos que podem acometer esses animais. Existem muitos estudos de espécies silvestres, de espécies de vida livre. Tá? Tem muitos relatos de casos, estudos de ocorrência. Então é importante que se entenda ali quais são os principais ectoparasitas que acometem aquela determinada espécie. Tá? Mas em geral, tanto ácaros, moscas, pulga, piolho e carrapatos podem causar lesões nesses animais, e essa patogenia vai ser muito característica de acordo com o tipo de ectoparasito. Tá? Então, os animais podem apresentar estresse, prurido e anemia, e o diagnóstico pode ser feito com um bom exame físico, além de um exame microscópico. Tá? Então, pode ser utilizado ali uma lupa, pode utilizar vários tipos de lupa, né, com qualidades mais abrangentes para facilitar ali esse processo de identificação da espécie. Tá? Dependendo da situação, esse material ele pode ser coletado, ser mandado para um laboratório para que tenha ali uma identificação mais correta. Tá? E em geral a conduta clínica vai ser de acordo com, obviamente, o ectoparasito em questão. Em casos de bernes e mias, posso fazer ali a retirada manual dessas larvas de mosca e cuidando ali dessa lesão cutânea que vai estar no local. No caso de carrapato, piolho, pulga, por exemplo, eu posso estar utilizando o fipronil para a eliminação desses ectoparasitos. Tá? Dependendo da situação, recomenda-se também o uso da ivermectina em aves, tá? E além disso a desinfecção do ninho, do recinto, no caso no qual o animal vai estar contido, e a correção desse manejo. Aqui falando de um ectoparasito também, né, mas aí de maneira mais específica, porque tem uma observação na clínica bastante grande, tá? Que são as sarnas, no caso é a sarna aviária, que é causada principalmente pelo Cnemidococcus, pelo gênero, tá? Sendo encontrados também esses dois gêneros na clínica. E a sarna ela é caracterizada por essas lesões de hiperqueratose em áreas desprovidas de pena, como bico, cera, pálpebras e patas, e pode ocorrer inclusive a deformação desse bico, como vocês estão vendo nessas imagens. Além disso, pode também causar o crescimento anormal das unhas e descamação da pele, tendo como consequência a dificuldade desse animal de locomoção, de obtenção do alimento, e fatores de imunossupressão e genético e ambiental, eles vão contribuir para a evolução desses sinais clínicos. Tá? Então, como diagnóstico, também ali um bom exame físico e também o exame microscópico, como eu comentei no slide anterior, e como tratamento pode ser utilizado ali a ivermectina tópica, que inclusive tem excelentes resultados, dependendo da situação, que pode ser repetido ali a cada 2 semanas ou até a resolução dessas lesões. Tá? Além disso, a correção
do manejo é extremamente importante, tá? Então trocar todo o substrato, fazer ali um bom cuidado dessa gaiola, desse recinto onde onde esse animal está contido, né? Outra situação que a gente acaba encontrando na clínica de aves são os abscessos, tá? Assim como os répteis, esses abscessos eles são mais firmes, são massas mais firmes por conta da, da característica exudativa desses animais. Normalmente a origem ela é bacteriana e infelizmente apenas a utilização de antibióticos sistêmicos eles não surtem muito efeito devido a essa característica de formação desse abscesso. Então, as características do animal vai apresentar ali uma edema, né, no local, uma consistência firme. Inclusive esse abscesso ele pode fazer ali uma compressão de órgãos ou de estruturas do animal. Então a palpação ela deve ser realizada de maneira adequada, tá? E o diagnóstico recomenda-se ali um exame citohistopatológico, suave para o isolamento da cultura microbiana e dependendo da situação também do antibiograma. Na conduta clínica, o procedimento cirúrgico com a debilidação, a zerese e a síntese é extremamente importante, tá? Justamente para estar retirando essa massa desse local. Pode ser utilizado ali um antibacteriano sistêmico, tá? Bem como a utilização de anti-inflamatório e analgésico para esse animal, além do tratamento tópico, tá? E como sugestão, utilização de solução fisiológica, clorexidine, rifamicina tópica também, tá? Justamente para evitar ali um processo de reincidiva. Outra situação que pode ser observado na clínica, principalmente em animais mais velhos, é o lipoma ou liposarcoma. Os lipomas eles são proliferações benignas de adipócitos, tá? Que vão formar massas subcutâneas em aves principalmente obesas, tá? Encontra-se uma ocorrência em cacatuas, periquito australiano e papagaio, principalmente, e esse tecido ele pode se desenvolver em qualquer parte do corpo, como vocês estão vendo nessas imagens, nessas duas imagens. Além disso, podem ser únicos ou múltiplos e tem essa característica ali como a presença de uma massa, tá? Além disso, muitas vezes a gente não consegue observar a olho nu ali a diferença de um lipoma para um liposarcoma. Portanto, esse exame físico ele deve ser acompanhado ali de uma biópsia ali da coleta do material para histopatologia, justamente para definir que tipo de massa é, se é um lipoma, se é um liposarcoma, por exemplo. Então, o procedimento ser realizado é zerese, a retirada dessa massa e também a correção do manejo caso suspeita-se ali de fatores predisponentes, por exemplo, de um animal com uma dieta hipercalórica, por exemplo, tá? Lembrando que outro fator predisponente é a idade do animal. Animais mais velhos eles podem apresentar uma maior ocorrência dessas situações também. Outra situação a ser encontrada na clínica é a pododermatite. A pododermatite pode ter a etiologia bacteriana, fúngica ou viral. É importante correlacionar que a pododermatite tem ali características devido à abrasão, ulceração, lesões nodulares ou edema de pele, tá? Ali, principalmente ali na região plantar e apoio dos dígitos, que vão causar um processo inflamatório infeccioso nesses locais. Essas infecções elas podem evoluir inclusive para septicemia. Existem vários relatos nesse sentido também, porque acaba sendo uma porta de entrada
desses micro-organismos ambientais para a corrente sanguínea desse animal. Em geral, dentro dessa etiologia, como eu comentei, a gente pode encontrar inúmeros micro-organismos, tá? Como estafilococcus, Escherichia coli, Corynebacterium, Pseudomonas, Clostridium, com bactérias e fungos, Cândida e Aspergillus. Além de, eu vou até comentar um pouco para vocês sobre hipoxivírus, além de encontrar em alguns vírus também. Então, como sinais clínicos, a gente tem ali uma dermatite ulcerativa necrosante nodular. E no diagnóstico, um bom exame físico e exames complementares como hemograma, citohistopatológico e cultura microbiana acaba sendo extremamente importante. Tá? Dentro da conduta, a gente vai, obviamente, realizar de acordo com o agente etiológico a ser encontrado ou suspeito, a utilização de um antibacteriano ou antifúngico, né? Tanto local quanto sistêmico, dependendo da situação. Esse tratamento ele pode ser utilizado tanto localmente quanto sistêmico ou ambos, tá? Pode ser considerado também a utilização de anti-inflamatórios e analgésico e esse tratamento tópico aí com solução fisiológica, clorexidina, rifamicina e antibiótico, né, como rifamicina no local. Tá? Todavia, dependendo da situação, apenas o tratamento cirúrgico ele vai surtir efeito. Tá? Que ele vai consistir ali de debridamento, tratamento tópico e a realização da retirada, né, dessa estrutura no local. Tá? E infelizmente são locais com uma cicatrização lenta e infelizmente isso deve ser diagnosticado de maneira muito rápida, porque senão infelizmente pode ter que levar ali uma amputação desse membro, o que para aves acaba sendo extremamente complicado. Tá? E com profilaxia, a correção do manejo, considerando que uma das principais fatores predisponentes é a limpeza e a higiene no local onde o animal vive. Agora, dando continuidade, né, até comecei falando um pouquinho na aula anterior, que é a bulba aviária, né, conhecida como poxivirose. Tá? Esses animais têm bastante ocorrência desses animais de vida livre. Todavia, o contato desses animais de vida livre com animais domésticos acaba sendo um fator importante para a cadeia epidemiológica dessa doença. Então, como etiologia, nós temos aí o aftopoxivírus. Dentro do aspecto patogênico, é uma doença que vai causar lesões no animal, tanto com uma forma cutânea ou com uma forma diftérica, como vocês percebem aqui na imagem. Tá? O animal ele vai apresentar lesões nodulares proliferativas, principalmente ao redor dos olhos, no bico, nos membros pélvicos. E na questão diftérica, o animal vai apresentar lesões necróticas no trato digestório e respiratório superior. Então os animais eles podem até viver ali algum tempo com esse poxivírus, tá? E ele acaba sendo um vírus ali de notificação para melhor entendimento daquela doença daquele determinado local. Tá? Como diagnóstico, um bom exame físico, tá? Deve ser realizado, exames complementares como hemograma, histopatológico, isolamento viral ou PCR também podem ser utilizados. Tá? Tratamento como é de origem viral, tratamento sintomático e o cuidado com a lesão cutânea, né? Justamente para se evitar ali um processo septicêmico, tratamento de suporte e
a correção do manejo. Gastroenterite. Gastroenterite ela pode ser tanto causada por bactérias, protozoários, vírus e eumintos. Acaba tendo uma ocorrência bastante grande aí dentro da clínica, porque esses animais muitas vezes são alimentados de maneira incorreta, e dentro do aspecto patogênico esses micro-organismos podem estar causando ali uma lesão na mucosa gastrointestinal, o que fazendo com que o animal tenha ali uma apatia, anorexia, êmese, diarreia, hepatomegalia, septicemia, levando esse animal a óbito. Então, um bom exame físico, com a utilização de exames complementares adequados, como hemograma, coprocultura, antibiograma, radiografia, ultrassonografia e endoscopia, podem ser importantes para esse diagnóstico. Tá? Como eu comentei na aula de semiologia, é importante analisar esse aspecto de fezes, tá? Observar ali qual o padrão de fezes daquela determinada espécie, tá? Para saber o que é fisiológico e patológico. Tá? Então, a conduta clínica vai ser de acordo com o agente etiológico, utilização de antibacteriano, tá? Ou antihelmínticos, tá? Utilização de tratamento de suporte, tá? Fluidoterapia, então a reposição hídrica para esse animal é extremamente importante, e também a correção da dieta, tá? Quando a gente fala de gastroenterite, essa causa ela deve ser investigada de maneira bastante clara, tá? Para que a gente consiga determinar realmente qual é aquele agente, tá bom? Endoparasitose, eu até falei anteriormente, mas aqui dando uma ênfase maior para eumintos e protozoários, tá? Então, eumintos, existem vários relatos aí de ascarídea, capilária, railietênia, esternotoma, traqueocolum, tá? Que tem uma característica ali traqueal, né? Vias respiratórias. E protozoários, que tem vários relatos dentro da literatura ali, como iberose, osporose, criptosporidium, sarcocistes, giardia, estomona, espironúcleos, meleagrades, e esses animais, esses agentes etiológicos vão causar ali uma lesão no local de tropismo desse agente. Então é importante ali fazer um bom exame físico. Todavia o diagnóstico em geral ali ele é coproparasitológico, tá? Então a conduta clínica ela vai ser de acordo com o agente etiológico, né? Ou o antihelmíntico ou o uso de um protozoaricida, lembrando que a utilização destes, a gente pode também ter os dois processos nesses animais. Tanto o animal pode estar ali com a presença de helmintos quanto protozoários, tá? Mas é importante definir ali a causa primária ou secundária e realizar a terapia desses animais, bem como terapia de suporte, como a fluidoterapia. Então, correção do manejo e exame coproparasitológico de rotina acaba sendo extremamente importante. Outra situação que a gente encontra bastante clínica é a gota articular ou a gota visceral, tá? Assim como a gente comentou, em répteis a gota é um distúrbio metabólico bastante comum também em aves, é caracterizado pelo depósito de cristais de ácido úrico em diversas partes do corpo, tá? Tanto nas articulações quanto em vísceras, tá? No caso, vocês podem observar aqui nas articulações, nas vísceras desses animais, e podem ser encontradas aí com animais com alto nível proteico na alimentação, desidratação, hipotermia, nefropatia e uso de antibióticos nefrotóxicos. Dentre os sinais clínicos, a gente tem aí a anorexia, hiperplasia das articulações, emagrecimento, reações inflamatórias, nefrite intersticial, nefrose, necrose renal,
E o diagnóstico recomenda-se aí o exame físico, exames complementares com o ácido úrico e também observação de AST, tá? Ou outros parâmetros de função renal e hepática, tá? Dentro da clínica, recomenda-se aí a hidratação, fluidoterapia, utilização do halopurinol e correção da dieta. Doença osteometabólica. Na doença osteometabólica, a gente pode estar observando ali animais com osteoporose, osteomalácia, raquitismo, distrofia fibrosa, hiperparatiroidismo nutricional secundário. São animais ali que têm uma dieta inadequada, principalmente na proporção de cálcio e fósforo ou na obtenção de vitamina D. É importante relembrar ali o que a gente comentou na aula de répteis em relação à DOM. Os animais vão estar apresentando ali, podem apresentar apatia, anorexia, fraqueza muscular, deformidade óssea, escoliose, prolapso coloacal e fraturas, inclusive até fraturas espontâneas ou a formação de calo-ósseos ou da estrutura óssea de maneira inadequada. Dentro da conduta clínica, a gente vai estar corrigindo essa dieta, colocando ali, fazendo ali uma exposição ao sol ou lâmpadas UV para esse animal e suplementação mineral ali com cálcio, fósforo, dependendo de acordo com aquela determinada espécie, bem como o tratamento de suporte e a correção do manejo. Ocorre principalmente em animais filhotes, como a gente comentou anteriormente, e normalmente ela devido a essa formação, essa neoformação óssea, essa formação óssea de maneira errônea, muitas vezes a reestabilização ou a reversão do quadro desse animal às vezes se torna incompatível, infelizmente, dependendo do grau de doença osteometabólica que esse animal tenha. Outra situação que a gente encontra na clínica é a lipidose hepática. A lipidose hepática ela tem como fatores predisponentes a obesidade, desnutrição, doenças debilitantes, anemia crônica, doenças metabólicas, toxinas químicas e bacterianas. O animal ele vai estar apresentando ali um excesso de gordura na região hepática. Essa doença também é conhecida como esteatose hepática e, como vocês podem observar na imagem, externamente o animal pode apresentar ali sinais bastante diversos, tá? Como a coloração da pena de maneira não normal, por exemplo, esse animal que tem coloração de pena amarela nessa região que não é característica da espécie, o animal pode apresentar apatia, diarreia, sinais bastante abrangentes e o aumento de volume aqui na região abdominal decorrente dessa hepatomegalia. Importante realizar um bom diagnóstico, exame físico, o exame ultrassonográfico, radiografia e biópsia hepática para o histopatológico acaba sendo extremamente importante para que a gente defina esse quadro. Na conduta clínica, a correção da dieta, exercício físico e tratamento de suporte acaba sendo importante para a reestruturação desse quadro. Hemocromatose. Hemocromatose nada mais é do que depósito de ferro em diversos órgãos, bastante comum, principalmente em pisciformes, tucanos, araçaris, onde há um excesso da dieta do ferro, de alimentos ricos em ferro, e também da vitamina C. Lembrando que a vitamina C, o ácido ascórbico, ela facilita essa absorção do ferro no organismo do animal. Dentro dos sinais clínicos, a gente observa que o animal pode ter apatia, anorexia, perda de peso, ascite, dispneia, hepatomegalia, cardiomegalia, debilidade progressiva, uma aparência das penas, encefalopatia, polidipsia, poliúria, diarreia, convulsão, ataxia e coma, sinais neurológicos.
Dentro do diagnóstico, além do exame físico, recomenda-se radiografia, biópsia hepática, LDH, ST, ácidos biliares, ferro sérico, ferritina, capacidade total de ligação do ferro e índice de saturação da transferrina. Dentro da conduta clínica, recomenda-se aí a utilização de quelantes, né, que vão diminuir essa quantidade de ferro no organismo animal, como a deferoxamina e a deferiprona. E alguns autores até recomendam a utilização aí da flebotomia. Tá? Você tem que ter muito cuidado nessa técnica. Além da correção da dieta, suplementação mineral e tratamento de suporte, além da correção do manejo. Nessa imagem vocês conseguem observar aí o depósito de hemosiderina, tá? No fígado de um araçari, bem como aqui a presença tanto da ascite quanto a insuficiência hepática nesse tucano. Agora falar para vocês sobre distócia ou distocia, como queira. São animais aí que vão ter retenção de ovos. Dependendo da situação, esses ovos vão ter o hipercrescimento na cavidade celomática do animal, que pode ter origem nutricional, metabólica, estresse infeccioso ou malformação do ovo, e esse ovo pode fazer ali uma compressão em diversos órgãos, fazendo com que o animal tenha ali uma perda do equilíbrio, né, homeostático desse animal. Tá? Dentro dos sinais clínicos, a gente pode fazer ali a palpação na região cilomática, fazer a observação desses ovos ou desse ovo. Todavia, o exame radiográfico é extremamente importante para definir melhor a conduta clínica, bem como o diagnóstico. Tá? Então, a gente pode estar fazendo aí uma terapia não invasiva com utilização de gluconato de cálcio e ocitocina. Ocitocina também na literatura há uma discordância dependendo do autor, mas pode ser realizado também esse hormônio. Caso não seja suficiente essa conduta não invasiva, a utilização da celeotomia para a retirada desse ovo. Tá? Existe dependendo da situação também a utilização da ovocentese, tá? Como vocês estão vendo nessa imagem, ou se esse ovo estiver ali na região já na porção final da cloaca, eu posso estar retirando cuidadosamente também esse ovo dessa região, tá? Só que também tem que ter muito cuidado com essa técnica, tá? Para não causar lesões no local e dor no animal. Além disso, o tratamento de suporte e a correção do manejo destes aspectos predisponentes. Agora falar para vocês sobre pneumonia e aerossaculite. Em geral, a gente vai ter ali como aspectos etiopatogênicos. Normalmente, o animal ele vai ter origem bacteriana, mas também pode ter origem viral e fúngica, ou dependendo da situação, a gente pode observar também ali a passagem de eumitos ali na região, tá? Mas em geral é bacteriano, onde esses micro-organismos vão causar uma profunda lesão nesse tecido local, tá? Causando dispneia, anorexia, apatia, secreção nasal oral e, dependendo da situação, essa rouquidão nesse animal. Tá? Lembrando que a presença de estertores em aves acaba não sendo tão característica como a gente observa em mamíferos. Tá? No diagnóstico, exame físico, além do exame físico, exames complementares, como hemograma, suave, lavado traqueal pulmonar, para isolamento, cultura microbiana, bem como o antibiograma e a radiografia. Então, os animais podem apresentar esse bico aberto, aí, a presença de dificuldade respiratória, tá? Como eu comentei anteriormente,
Tá? E dentro da conduta clínica vai ser também caracterizado de acordo com esses sinais que o animal vai estar apresentando. Tá? Mas em geral, utilização de antibacteriano sistêmico. Tá? Se tiver o antibiograma e a cultura, melhor ainda para escolha desse antibacteriano. Nebulização, que pode ser associado aí com algum fármaco para facilitar essa retirada dessa secreção local ou diretamente com utilização de antibacteriano também, uso de anti-inflamatórios e analgésicos dependendo da situação, bem como tratamento de suporte, tá? Eu até coloquei aí suplementação vitamínica, dependendo da situação do animal, se for bem específico aí, pode estar utilizando também suplemento vitamínico, mineral e aminoácido também, tá? Mal tiver anorexia durante muito tempo, então tiver uma hipovitaminose associadas, tá? Profilaxia, correção do manejo, acaba sendo importante para a redução de ocorrências desse tipo de quadro. Clamidiose. Clamidiose tem bastante notificação dentro da clínica, dentro da clínica de aves, principalmente aves exóticas, tá? Na etiologia a gente tem aí a Chlamydophila piscitaceae, tá? A clamídia ela vai apresentar atualmente um dos principais problemas na clínica de aves, e essa apresentação vem afetando e afeta principalmente o sistema respiratório, digestório e geniturinário desses animais. O animal vai apresentar prostração, anorexia, desidratação, secreção ocular nasal ou conjuntival, conjuntivite, blefarite, dispneia, poliúria, biliverdinúria e diarreia. Então vocês estão vendo aí, como eu comentei, são sinais tanto respiratório como digestório quanto geniturinário. No diagnóstico, recomenda-se aí um bom exame físico, exames complementares, com hemograma suave lavado para isolamento e cultura microbiana, bem como exames mais específicos para definir aí o agente, tá? Como teste de ELISA, PCR e radiografia. Na conduta, recomenda-se o uso da doxiciclina e o tratamento de suporte de acordo com os sinais que o animal vai estar apresentando. Aspergilose, então aí é um fungo que em aves nós temos aí os Aspergillus fumigatus, flavus e niger. Lembrando que esse fungo ele também pode estar liberando aflatoxinas e fusariotoxinas, fazendo com que tenha ali quadro neurológico também nesses animais, tá? Lembrando que a aspergilose, os fatores predisponentes são extremamente importantes, né? Um fungo oportunista. E esses fatores predisponentes a gente considera aí desnutrição, terapia prolongada com antibiótico, uso de corticosteroides, doenças pré-existentes, né, comorbidades e também falha de manejo. Tá? Esse agente etiológico vai causar problemas respiratórios, principalmente lesões de traqueia, faringe, brônquios e seios nasais. E a gente também pode observar lesões a nível de sistema nervoso central, principalmente quando a gente associa aí a presença dessas toxinas, como eu comentei anteriormente. Tá? Sinais clínicos: perda de peso, dispneia, cianose, depressão, anorexia, diarreia, dispneia. Está até repetido, peço desculpas, aí, taquipneia, perda de vocalização, intolerância a exercícios e sinais neurológicos. Tá? Percebam aí que esse fungo apresenta aí, pode ser observado aí com a presença de granuloma fúngico, tá? Que no caso aqui na região da traqueia, e também em regiões com focos na região pulmonar. Tá? Então, às vezes são sinais silenciosos e apenas a nível de necrópsia que a gente consegue observar. Terapia: utilização de antifúngicos, né, como a anfotericina B ou itraconazol, bem como a nebulização e o tratamento de suporte. Caso tenha presença desses granulomas,
o antifúngico em si não vai conseguir fazer efeito, então tem que ser realizado uma remoção cirúrgica. Por isso que os exames de palpação e exames diagnósticos por imagem são extremamente importantes. A profilaxia, correção do manejo, aí, verificando a alimentação desse animal, o ambiente, se é um ambiente muito úmido no qual o animal está presente, bem como a higienização desse local. Candidíase, aí mais um fungo para vocês que podem estar cometendo essas aves. A cândida, ela também é oportunista, uma levedura comensal e oportunista, que esse desequilíbrio populacional pode resultar nessas alterações clínicas. A que a gente mais encontra é a Candida albicans, tá? Mas eu trouxe para vocês Candida SP, e acaba sendo agente secundário em pacientes com lesões em mucosa esofágica, aves imunossuprimidas com hipovitaminose A, infecções virais e bacterianas, ou com desequilíbrio de microbiota, além da falta de higiene, estresse, principalmente estresse de transporte e o manejo inadequado do animal. O animal pode estar apresentando anorexia, prostração, penas arrepiadas, dificuldade de deglutição, regurgitação, diarreia, perda de peso, dilatação, estase de inclúvio, esofagite, espessamento da parede esôfaga e sinais respiratórios. E em filhotes é bastante comum observar esse agente em mucosa oral e também em papo. Tá? O diagnóstico, bom exame físico, exames complementares, tá? Dá para fazer um exame direto de fezes, ou então por meio do swab oral, tá? Bem como aí a cultura fúngica, antibiograma e radiografia. Terapia, utilização de antifúngico, como estatina, cetoconazol, itraconazol ou fluconazol, além da nebulização e tratamento de suporte, com a correção do manejo dos fatores predisponentes que eu citei anteriormente. Falar para vocês sobre a megabacteriose, e é interessante que acaba tendo ultimamente bastante relato desse agente na clínica de aves, tá? Apesar de ser determinado como megabacteriose, é um fungo, tá? Que ele acaba sendo encontrado principalmente em Pistaciformes. Tá? Esse micro-organismo pode ser encontrado nas fezes, inclusive até de maneira assintomática, e acaba sendo associado a uma doença crônica. Essa doença pode causar um quadro de letargia, anorexia, má digestão, regurgitação e caquexia, e os exames adequados além do exame físico, o exame direto de fezes. Dentro da conduta clínica, pode ser utilizado a estatina, futericina B ou fluconazol, dependendo da situação ali, se for uma evolução respiratória, principalmente tendo aí uma infecção respiratória secundária, utilização de nebulização também, além do tratamento de suporte. É difícil fazer o isolamento da cultura desse agente, tá? Então acaba sendo esse exame direto de fezes acaba sendo um exame de rotina. Tricomoníase. A tricomoníase, ela também pode ser bastante encontrada, principalmente em animais de vida livre, tá? Ou então animais que têm contato com aves domésticas, tá? O agente etiológico aí, o Trichomonas gallini, que pode estar causando sinais clínicos, principalmente na região da orofaringe, tá? Com o animal apresentando ali regurgitação, disfagia, perda de peso e a presença dessas massas na região oral. O diagnóstico, além do exame físico, recomenda-se aí
o hemograma e visualização de trofozoídos móveis, características em esfregaços úmidos colhidos a partir dessas lesões de orofaringe e secreção de inglúvio, com a conduta clínica utilizando antifúngicos como a anfotericina B ou itraconazol, nebulização e o tratamento de suporte, além da correção do manejo. Circovirose. Circovirose é causada pelo vírus circovírus, é um agente etiológico que vocês podem encontrar como a doença do bico e da pena, com a sigla PBFD. E essa é uma enfermidade debilitante, tá? Altamente contagiosa e letal, que vai causar alterações de empenamento, como distrofia, sangramento, fratura, linha de estresse e destruição de folículos e perda da pigmentação. Acaba tendo bastante relato aí em outros países, tá? E a gente sempre tem que estar de olho nessa doença aqui no Brasil, tá? Principalmente devido à importação e à evolução desse mercado nos últimos anos. Além do exame físico, exames complementares, recomenda-se aí como histopatológico e o PCR. Dentro da conduta clínica é um vírus, então o tratamento tem que ser sintomático e com um tratamento de suporte, tá? Tem se lutado aí para a obtenção de uma vacina para essa doença, tá? E infelizmente apenas dá para fazer o tratamento de suporte mesmo, tá? Dentro da profilaxia, a correção do manejo acaba sendo fundamental, com muito cuidado com a entrada de novas aves naquele determinado estabelecimento. E por fim, vou falar para vocês sobre autobicamento. O autobicamento nada mais é do que o próprio animal, ele vai fazer ali a retirada das penas do seu corpo, tá? Lembrando que no exame físico é importante caracterizar se realmente é o animal que está realizando esse autobicamento ou se são lesões de outras aves no mesmo recinto, tá? Então, uma das características que a gente observa, e essa imagem é bastante clara, que ele tem aqui o processo de empenamento na cabeça de maneira normal e no restante do corpo, principalmente aqui na região peitoral, acaba não tendo a presença de pena, a ausência de pena, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse autobicamento ele acaba sendo multifatorial, tá? E também a gente tem que descartar outras doenças, como por exemplo a circovirose, a presença de ectoparasitose, tá? Ou lesões fúngicas, tá? Todavia estas podem também ser fatores predisponentes do autobicamento, tá? Então, lembrando que aves são animais ali com uma personalidade bastante, principalmente pistaciformes, bastante peculiares, tá? Com características biológicas bastante peculiares também, e esse processo de autobicamento pode ser decorrente, além dos fatores que eu comentei anteriormente, devido ao estresse. Então, animais ali que têm uma rotina com poucas variedades, tá? Um animal que tem pouco enriquecimento ambiental, pouco enriquecimento alimentar, passam dias sem muita interação com pessoas ou com outros animais, ou então tem contato com animais domésticos. Esse animal pode ter ali um processo de estresse. É importante definir esse fator que está causando esse autobicamento, tá? Sinais clínicos: estresse, além da ausência das penas. Então a gente tem que fazer ali no diagnóstico um exame físico bastante fiel, bastante profundo, tá? E com o máximo de exames complementares possível. Vocês viram que eu botei aí um monte de coisa, tá?
hemograma, bioquímico sanguíneo, e aí observando vários fatores, tá? Função renal, função hepática, exame de pena, fazer ali observação macroscópica, microscópio dessa pena, raspagem de pele, observação de ectoparasita, exame citológico, exame de fezes, observar euminto, protozoário, bactéria, como coprocultura, pesquisa de patógenos, como cercovírus, poliomavírus, fungos e bactérias, justamente para tentar definir o porquê que esse animal está causando esse bicamento. Tá? Dentro da conduta clínica, acaba sendo de acordo com o diagnóstico a ser realizado, e um ponto importante é a utilização de colar elisabetano, justamente para que esse animal não realize mais esse processo de autobicamento. Lembrando que o colar elisabetano também vai causar estresse no animal, mas acaba sendo importante para que se evite essas novas lesões. Além disso, a correção do manejo é fundamental. Então, enriquecimento ambiental é algo fundamental para fazer essa mudança dessa rotina desse novo animal. Tá? Então, é um caso extremamente complexo, que demora aí meses. Imagina o tempo que vai ser realizado para retirar esse fator predisponente, no caso se for o estresse, até o processo de empenamento desse animal. Então, com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Eu trabalhei algumas situações que a gente pode encontrar em clínica. Tá? Sugiro que vocês façam a leitura desse material recomendado e finalizamos com a fala do Érico Veríssimo. Precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro e ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Então, com isso, eu desejo a vocês um bom estudo e qualquer coisa a gente está à disposição.